Essa é a correção do nono ano, PET 7, semana 2, português. Nessa correção de atividades do PET 7 português, você encontrará nas páginas 6 a 9. Número 1. Leia no PET o texto do poeta Manuel de Barros, Cabeludinho. Então, vai ser uma história da avó, né, que o neto vai chegar e ela vai falar que ele voltou de ateu, né, do Rio de Janeiro. E depois ela vai continuar utilizando a regência verbal de várias maneiras de forma incorreta. Então, por fim, o neto dela acaba concordando que, de certa forma, o jeito de falar da forma verbal é até interessante. 2. Responda às questões a seguir. Letra A. O narrador recorda um fato engraçado de sua infância. A avó dizer aos amigos que ele tinha voltado de ateu do Rio de Janeiro. O que esperava que a avó dissesse na ocasião? Então, este é meu neto e foi estudar no Rio de Janeiro e voltou ateu. Então, não teria que ter essa preposição de. B. O narrador compara a forma voltar de ateu à expressão fantasiado de palhaço no carnaval. Que sentido diferente ganha a frase da avó com o emprego da preposição? Então, voltar de ateu transmite a ideia de que ele não mudou verdadeiramente, assim como um palhaço, que é um personagem ou uma fantasia no carnaval. Portanto, a frase "minha avó entendia de regências verbais" é dita pelo narrador de modo sério ou de modo irônico. Então, claro que é de modo irônico, pois a avó utiliza as preposições incorretamente. C. Na frase "aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas", o narrador empregou o verbo brincar com transitivo indireto, regendo a preposição de. Que outra preposição esse verbo pode reger? Justifique sua resposta com exemplos. Então, nas preposições em, eu deveria ficar em casa. Aí, ó, recadinho para vocês da Covid, hein? E com. Exemplo, eu deveria ficar com meus pais. Letra D. Na frase "por depois ouvir um vaqueiro a cantar com saudade", o narrador poderia ter dispensado a preposição por. Entretanto, que sentido essa preposição acrescenta ao enunciado no contexto? Então, por dá uma ideia de continuidade, de logo em seguida. Além disso, é o mesmo recurso de fala informal que é utilizado pela avó dele. Então, de certa forma, aproxima com a fala dela. Letra E. Na frase cantada pelo vaqueiro: "Ai, morena, não me escreve que eu não sei a ler", por que o narrador estranha o emprego da preposição a? Então, porque na norma culta, o verbo ler não necessita de uma preposição antes. Então, a frase correta é que eu não sei ler. Levante uma hipótese. Por que, na visão do narrador, a preposição a aumenta a solidão do vaqueiro? Então, a preposição a está mais distante do verbo ler, trazendo a ideia que ele está longe de sua amada, mas se soubesse ler, poderia se aproximar dela. Número 3. Após ler as informações a respeito da sintaxe de regência, enumere em seu caderno pelo menos 3 situações do cotidiano em que essas regras são desobedecidas. Então, nós temos lá o final do PET explicando os tipos de regência verbal, né? Verbo transitivo, direto, indireto, com exemplos e situações. Então, a regência é a relação de dependência entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. Então, os verbos podem ter objeto direto ou indireto e adjunto adverbial. Então, você tem que olhar cada situação, o verbo pode ser que modifique a sua transitividade. Então, vamos lá. Os exemplos, né? Aspiravam cargos melhores na empresa. Então, aspiravam a cargos melhores na empresa, porque quem aspira, aspira a algo, né? Nesse caso aqui. Então, aspira a cargos. Fomos na missa.
Fomos à missa. Essa aí todo mundo faz errado, né? Vamos falar a verdade. Ele não obedeceu o professor. É errado. Ele não obedeceu ao professor, porque quem obedece, obedece a, né? Então estaria errado. O certo é ele não obedeceu ao professor. Nós falamos isso também várias vezes errado nesse sentido. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da correção. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ter acesso às notificações dos vídeos que saem aqui quase que diariamente. E inscreva-se no canal, hein? Tem muita gente que assiste aos vídeos e não inscreve no canal. Ajuda a professora, não custa nada. Clique aí no inscreva-se, ok? E dê o like nesse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau!